Bendito o Senhor. Livro de Salmos, o capítulo 90, nós vamos ler do verso 10 até o 12. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lemos então com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Diz o texto da palavra: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Glória a Deus. Do versículo 10 em diante. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. E nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Está diante de nós, irmãos, mais uma vez, a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor. No livro de Salmos que o Senhor nos manda, e esses Salmos, irmãos, ele consta de duas partes. Uma meditação, que refere-se a uma meditação de sabedoria sobre a brevidade da vida humana, como nós lemos no texto aqui, os versículos que nós lemos. Em face da eternidade de Deus, e também, irmãos, uma súplica em favor do povo de Deus. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos perceber que Moisés faz uma súplica a favor do povo de Deus daquela época. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nos dias de hoje, nós vivemos uma geração que valoriza o futuro, glória a Deus, fazemos planos para nossas vidas, definimos metas, traçamos objetivos para nós, louvado seja o Senhor, e criamos também rotinas, irmãos, seja ela de trabalho, de lazer, enfim, às vezes somos obrigados, pela circunstância da vida, a criarmos rotinas para nós, traçarmos metas, objetivos, porque temos que trabalhar, temos que sobreviver, não é assim, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, a palavra do Senhor desta noite, ela vem nos advertir. É para isso que ela veio aqui nesta noite, para nos advertir quanto o tempo, irmãos, que é breve, e a vida, que é passageira, louvado seja Deus. Nós não temos garantia do amanhã, louvado seja o Senhor. A Bíblia, em diversos textos, irmãos, nos ensina e nos lembra disso, sobre a questão da brevidade da vida. Não para nos assustar, não para nós ficarmos assustados, puxa, mas essa palavra, né, falando dessa forma, parece, né, mas não é isso o objetivo da palavra, mas é para nos ensinar a viver com sabedoria na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós devemos fazer mediante esta palavra, priorizarmos o que tem valor eterno. Nós precisamos priorizar aquilo que não é passageiro na nossa vida. O tempo é limitado. Por isso, nós devemos investir em relacionamentos, caráter e ter intimidade com Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos buscar sabedoria, irmãos. Não é só longevidade que devemos buscar, mas viver muito não é o mesmo que viver bem. Viver muito não significa que estamos vivendo bem, né? A própria palavra diz que depois de 70 é só trabalho, enfado, canseira. A própria palavra diz assim, irmãos. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar o hoje, irmãos, porque amanhã é incerto, nós não temos certeza do amanhã. Temos que usar cada dia com gratidão e muita responsabilidade na presença do nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. E nós contamos os nossos dias, irmãos, e percebemos o quão importante a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos contam os dias para fazer aniversário, outros contam os dias para iniciar num novo trabalho, e assim o tempo vai passando, e assim nós vamos contando nossos dias. Bendito seja o teu nome. Nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre a brevidade da vida. Glória ao nome do Senhor, como já foi aqui anunciado
até pelo texto da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa conseguia correr ou ir mais rápido, era somente a cavalo. Louvado seja o nome do Senhor. Não existia outra forma de se chegar em outro lugar mais rápido, somente a cavalo, que era possível isso acontecer. E isso foi assim até 1830, mais ou menos, quando o homem, através da sabedoria dada por Deus, desenvolveu um motor a combustão, bendito seja o Senhor, que era capaz de ir mais rápido que um cavalo. Bendito seja o Senhor. Você sabe que o homem inventa muitas coisas modernas para economizar tempo, irmãos. E temos menos tempo do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Temos muito menos tempo agora do que os nossos avós que tinham na época dos cavalos e das charretes, que era, como já foi dito, irmão, a forma mais rápida de se locomover, bendito seja o teu nome, de chegar em algum lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Hoje, irmãos, podemos ser mais rápidos, bendito seja o Senhor, com nossos automóveis, os aviões, com os metrôs e trens, são todos velozes, conseguimos chegar rapidamente em determinado lugar, que antes levavam dias para se chegar, antes levavam meses para chegar, e hoje nós chegamos em questão de horas, bendito seja o teu nome, e dependendo da distância, em questão de minutos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas, irmãos, com tanta velocidade que temos hoje, com tanta tecnologia, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos correndo de um lado para o outro como loucos, bendito seja o Senhor. Como se não tivéssemos mais tempo, louvado seja Deus, irmãos. O tempo está nos desabando, irmãos, o tempo está se desabando sobre nós, glória a Deus. Quanto tempo mais temos, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus e a eternidade durarão para sempre, irmãos. Louvado seja o nome do Criador. No entanto, nesta terra, somos como uma sombra, irmãos, que está declinando desde o momento em que nascemos. Estamos todos caminhando em direção à morte física, irmãos, desde o momento em que nascemos. Todos nós não vamos ficar aqui para sempre. Desde quando nascemos, estamos caminhando para a morte. Bendito Deus, o destino de toda a raça humana. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Nós não lemos aqui no versículo 6, mas se nós lemos aqui no mesmo Salmos, e no versículo 6 diz assim: de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Ele está falando aqui, irmãos, de uma planta, de uma erva, que simplesmente que ela cresce na madrugada, pela manhã ela cresce, e cresce e floresce, mas à tarde corta-se e ela seca, e ela morre. Assim é a nossa vida também, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. A nossa vida na presença do nosso Deus é dessa forma também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estamos todos, irmãos, caminhando, como já foi dito, para a morte, para que, bendito Deus, eu como você, e para que eu e você usamos o nosso tempo, o que nós temos feito com o nosso tempo na presença do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Devemos usar o nosso tempo para servir a Cristo, irmãos. Usemos, irmãos, o nosso tempo para viver de acordo com a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para obedecê-lo, colocar-se à disposição de Deus. Temos que nos colocarmos à disposição de Deus. E façamos, irmãos, como o salmista disse no capítulo 31, bendito Deus, que diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, e nas tuas mãos estão os meus dias. Louvado seja Deus, irmãos. O que você tem feito e vai fazer com os seus dias e com o seu tempo? Glória ao Senhor. Cada ser humano, cada um de nós, tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Quando acordamos pela manhã, os mesmos minutos, a mesma quantidade de minutos, as mesmas quantidades de horas, todos nós temos iguais. Bendito seja o Senhor. Você sabe quantos minutos tem um dia? Ele tem 1440 minutos. Você sabe quantas horas há em uma semana? Há 168 horas. Se a pessoa vive até 70 anos, como foi lido aqui no versículo 10,
Os primeiros 15 anos são de infância e adolescência, irmãos. Uns 20 anos desse tempo em que vivemos, nós passamos dormindo, louvado seja o Senhor, e os últimos 5 anos são de limitações físicas e redução das atividades. Glória ao nome do Senhor, porque a idade já vai se avançando, irmão. E o que significa, irmão? Que nós temos, então, na verdade, somente 30 anos para viver. E parte desse tempo, irmãos, esses 30 anos, nós temos que estar preocupado, gastando tempo, comendo, trabalhando e talvez, irmãos, gastando tempo para algum tipo de lazer, para algum tipo de hobby, alguém que gosta de fazer algum tipo de hobby, lazer, esporte. Então, irmãos, nós temos muito pouco tempo na presença de Deus. Se vivermos 70, só conseguimos viver, na verdade, irmãos, de fato, 30 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Criador, irmãos. Aleluia. Hoje a palavra faz uma pergunta para mim e para você que está aqui nesta noite, nesta live, ouvindo a palavra. O que é a nossa vida, irmãos? Bendito seja o Senhor. É um vapor que aparece por um breve tempo e depois ele desaparece. Como também lemos aqui há pouco, no versículo 6 do Salmos 90. Bendito seja o nome do Senhor. Seja como for, irmão, aleluia, o nosso tempo está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos de Deus. Bendito seja o Senhor. A verdade é que o nosso tempo já está definido por Ele, e Ele já tem um dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. Glória ao Senhor. Bendito seja o teu nome. E nós não sabemos, irmãos, quando será o tempo que nós seremos tirados. Não sabemos como e nem quando, louvado seja o nome do Senhor. Seja lá como for, irmãos, isso já está definido, e então estaremos diante do grande Deus para prestarmos contas, irmãos, de como nós passamos a nossa vida e o que cada um de nós fez em relação a servir ao Senhor Jesus e a servir a Deus também. Louvado seja Deus, porque Deus deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor, porque nós, irmãos, seres humanos, como diz a palavra, somos todos pecadores. E isso é manifesto, irmãos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Deus vê que nós temos uma doença espiritual. E essa doença, irmão, é chamada de pecado. Glória é o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Deus que manda esta palavra, irmãos. É interessante, irmãos, pensar que as pessoas ricas, aquelas que são mais abastadas, irmão, de dinheiro, elas não podem comprar mais horas, não podem comprar mais tempo. Os cientistas também não podem inventar novos minutos. Nenhuma pessoa consegue, irmãos, guardar, economizar tempo para gastar um outro dia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, bendito seja o nome do Criador. As Escrituras dizem que devemos remir o tempo. Aproveitar o tempo significa ganhar tempo, ter sabedoria de como vivemos ou como vivemos diante da presença de Deus. Separarmos, devemos separar pelo menos um tempo para servir a Deus e dizer para o Senhor: Senhor, esse tempo é seu, bendito seja o Senhor. Esse tempo é para te servir, quero usá-lo esse tempo para te adorar, para te glorificar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra do Senhor, para ficar entendido e sábio no conhecimento da palavra, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ah, mas você pode estar pensando, talvez você esteja dizendo consigo mesmo que você já foi batizado, que você vai à igreja às vezes, que pensa em Deus de vez em quando. Eu sou uma boa pessoa, eu faço o bem, mas eu preciso dizer para você que tudo isso é muito bom, é louvável, nós temos que fazer o bem, nós temos que fazer exatamente isso que você está pensando, porém isso não é suficiente, porque as tuas obras não podem salvar você. Você só pode ser salvo através da pessoa do Senhor Jesus. Nós temos que chegar ao Senhor para poder, bendito Deus, louvar o Senhor, para poder então alcançar a salvação. E nós alcançamos a salvação, irmãos, a partir do momento que nós demos o primeiro passo.
Bendito seja o Senhor. E qual é o primeiro passo, irmão? É aceitar e reconhecer que Jesus Cristo é o único fiel Salvador e que nenhuma outra coisa e nenhuma outra pessoa salva. Bendito seja o teu nome. Glória ao nome do Senhor. Novamente, irmão, mas você está realmente comprometido com Deus? Porque você diz que vai à igreja, pensa em Deus, é uma pessoa boa, mas você está comprometido com o Senhor? Irmãos? Você está totalmente comprometido com Ele? Se você morresse nesse momento, você tem certeza que irá para o céu? Glória ao nome do Senhor. São as perguntas, irmão, que a palavra vem para nos admoestar e nos constranger. Bendito seja o Senhor. Tem certeza que os seus pecados estão perdoados? Bendito seja o nome do Senhor. Porque isso, glória a Deus, porque foi por isso que Cristo veio ao mundo. Morrer na cruz, derramar o seu sangue, viveu a nossa vida, irmãos. E por Deus foi ressuscitado dos mortos. Eu particularmente gosto de pensar sobre isso. Muitos dos servos de Deus, quando Deus dá a palavra, prega sobre a cruz. É importante, irmãos, a obra da cruz foi importantíssima. Mas, na minha opinião, a coisa mais importante, irmão, não foi, bendito Deus, foi quando as mulheres foram até o sepulcro para ungir o Senhor e chegou lá, o sepulcro estava vazio. Isso é importantíssimo, porque Ele cumpriu e consumou, bendito Deus, o plano de salvação nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. No capítulo 17, versículo 4 de João, Ele disse assim, o Senhor Jesus: eu glorifiquei a Deus na terra, realizando a obra, o trabalho que Ele me deu para fazer. Já era tempo, então, de Ele deixar essa terra. O que o Senhor veio fazer aqui, irmão, o Senhor cumpriu, bendito seja o teu nome, com muita maestria, aquilo que Ele veio fazer, que era morrer para nós, para poder nos dar a salvação, para nos tornar justos, irmãos, bendito seja o teu nome, para que nós possamos, irmãos, e pudéssemos ter paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque todo homem, irmãos, antes da vinda do Senhor Jesus e antes da morte do Senhor Jesus, estava destituído da glória de Deus. Bendito seja o nome do Criador. Mas Jesus Cristo veio, irmão, e se tornou injusto no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E bendito seja o nome do Criador. Por isso, irmãos, nós temos hoje, irmãos, bendito seja o teu nome, a salvação. Tem muitos que pregam por aí, irmãos, que temos que ser assim, temos que ser dessa forma e daquele jeito, daquele outro, para ter a salvação. Não, irmão, o Senhor Jesus já nos deu a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, deixou essa terra e claro que muitas pessoas ainda precisavam ser curadas e vidas precisavam também ser tocadas. Bendito seja o teu nome. Mas como Jesus disse, que já tinha completado a obra que lhe havia sido designado pelo Pai. E por isso ele foi embora. Bendito seja o nome do Senhor. E ficou esta missão para nós, irmãos. Bendito seja o Senhor. De nós trabalharmos no Evangelho. Trabalharmos, bendito seja o nome do Senhor, pregando a palavra, alcançando aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, irmão. Essa é a nossa missão. Adorar o Senhor, propagar o Evangelho. Bendito seja o nome do Criador. Bendito seja Deus, irmãos. Assim, irmãos. Aleluia. A tirania do tempo, irmãos, ela nos controla e ficamos frustrados, correndo de um lado para o outro, porque achamos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes estamos fazendo algum tipo de trabalho, alguma atividade, ou mesmo estamos fazendo um lazer, e o tempo passa muito depressa, e alguém, de repente, exclama: meu Deus, mas já é esta hora? A hora passa muito depressa, o tempo está voando, irmãos. O tempo está desmoronando, como Deus já deu de falar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Devemos então, irmãos, buscar servir a Deus enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, enquanto temos vida, porque a noite, que significa a morte, onde ninguém pode trabalhar, o fim vem, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E está próximo, Senhor. A vinda do Senhor está próxima, irmãos. O tempo passa depressa, porque o Senhor está abreviando os tempos, irmãos. A noite chegará até nós e não teremos oportunidade mais de servir a Deus. Então, sirvamos enquanto podemos. Sirvamos a Deus agora, irmãos. Bendito seja o Senhor. Coloquemo-nos, irmãos, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Bendito seja o nome do Criador. Mas Deus, irmãos, Ele tem um plano para nossas vidas.
E não se trata, irmãos, da nossa vida terrena. Não, irmãos, porque a preocupação de Deus é com a nossa vida espiritual. O Senhor tem pressa, irmãos, de nos salvar. Nós podíamos aqui, irmãos, usar os microfones da igreja para pregar para você que Deus vai te dar um carro, que Deus vai virar o teu cativeiro, que Deus vai te dar uma casa, Deus vai abrir a porta do emprego. Mas, irmãos, não é isso, bendito Deus, que o Senhor deixou para nós, bendito Deus, como ensinamento. O Senhor quer que nós falemos, irmãos, das grandezas do céu. O Senhor quer que nós falemos do Evangelho, bendito seja o teu nome. O Senhor quer que nós falemos, bendito Deus, da morte, da obra da cruz. Bendito seja o teu nome. O Senhor quer que nós anunciemos o Evangelho, dizendo, irmãos, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e se achegar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, através do nosso Senhor Jesus. Glória ao nome do Criador, irmãos. Está aqui escrito, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Bendito seja o Senhor. Então o Senhor anunciou a todo homem, irmão, a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E ficou registrado aqui, irmãos, no capítulo 3 também de João. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós começamos a servi-lo e começamos a entender o Evangelho, damos o primeiro passo, o Senhor então nos permite que o seu Espírito Santo habite em nós, faça morada, irmãos, e o nosso corpo então passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Criador, irmãos. E aí, depois de um tempo, é um processo que vai bendito Deus, se desenvolvendo dentro de nós. Logo, irmãos, vem os frutos do Espírito Santo em nós. E aí, irmãos, Deus pode, bendito Deus, nos dar alegria, paciência, amor, benignidade. São 9, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Não vamos falar todo para não se prolongar. Deus dará para nós uma alegria, irmãos, e uma paz quando nós aceitamos o Senhor, que talvez nós nunca sonhamos que pudesse existir, se nós nos colocarmos e colocarmos a confiança nele, se nós nos comprometermos com Jesus. Bendito seja o Senhor. O tempo, irmão, pode ser algo bom para nós, mas também podemos nos tornar escravos do tempo, irmãos. O tempo também é incrivelmente justo e misericordioso, glória a Deus, porque não importa o quanto tempo você desperdiçou no passado, você ainda pode recomeçar e pode tê-lo de volta no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. A vida eterna é real. O que fazemos aqui nesta vida definirá para onde nós iremos na eternidade, irmãos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz, glória a Deus. Aleluia. Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Glória ao nome do Senhor, irmãos. A vitória tem um preço, bendito seja o nome do Senhor. A vitória nas nossas vidas espiritual, ela tem um preço, e é preciso lutarmos, e não podemos desperdiçar nosso tempo com certas coisas, irmãos. Não devemos andar à deriva, praticando outras coisas que são erradas e que nos distancia de Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus também quer que nós amemos uns aos outros. Uma das principais coisas, irmãos, que Ele quer que nós façamos é amar o próximo. Bendito seja o Senhor. O que distingue, irmão, um cristão de outras pessoas é o amor que domina a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi mandamento, irmãos. Nós devemos amar o próximo. Nós devemos também, irmãos, orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, irmãos, porque é muito fácil, irmão, falar que ama aquele que nos ama. É muito fácil, irmãos benditos, orar por aqueles que estão conosco, no nosso meio, no meio dos nossos relacionamentos, irmãos, mas aquele que nos persegue, bendito seja o Senhor, nós temos que orar por eles também. Bendito seja o nome do Criador, bendito Deus, irmãos, glória a Deus vivo nas alturas. Irmãos, aleluia, a nossa vida ela deve ser cuidadosamente planejada
porque há o término do tempo, irmãos. Bendito seja o Senhor. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24 até o capítulo 25, falando sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Também podemos ler em Apocalipse, no capítulo 12, que o diabo está freneticamente ativo, irmãos, porque ele sabe que os seus dias estão contados. E sim, irmãos, o diabo existe, Satanás existe, eles são reais, bendito seja o Senhor. Os demônios são reais, irmãos, e eles estão lutando pela nossa alma, irmão. Eles não querem que nós, bendito seja o Senhor, bendito, iremos morar com Cristo, irmãos. Ele não quer isso, irmãos, e o diabo sabe dessas coisas, porque ele conhece os planos de Deus, bendito o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque eles não querem, irmão, desistir de nós, eles estão lutando para nos manter no reino do mal. Existem dois reinos, irmãos, o reino do mal e o reino de Deus, e nós, bendito Deus, temos o livre-arbítrio de escolher aonde nós queremos ir, irmãos, na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor nas alturas. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13 até o versículo 13, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o Senhor. E ainda continua: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Louvado seja o Senhor. Andemos honestamente ou andemos decentemente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, e nem na desonestidade, e nem em dissoluções, nem em contendas ou invejas. Bendito seja o nome do Criador. Não devemos ficar, então, nos premeditando como satisfazer os desejos da carne. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia, irmão, várias vezes a frase "o tempo está próximo", ela é mencionado. Jesus nos disse para discernirmos os sinais dos tempos, irmãos. Um dos sinais é o aumento da iniquidade. Se nós pegarmos o celular agora, irmãos, e nós, na palma da nossa mão, nós começarmos a assistir os noticiários através do celular ou através de uma televisão, nós vemos, irmãos, que a iniquidade e o pecado é abundante, está se multiplicando, irmãos, numa velocidade frenética. Bendito seja o teu nome, em todos os lugares, irmãos, não apenas aqui, ali, ou lá, ou acolá, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os lugares, irmãos, bendito seja o teu nome. O pecado está tomando o mundo, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. No juízo final, irmão, quando nós estivermos na presença de Deus, serão abertos 2 livros, irmãos. Serão abertos um livro em que está registrada a nossa vida, o que nós fizemos com o nosso tempo, enquanto nós estivermos nessa terra, será lido para nós tudo aquilo que nós fizemos. Está registrado lá tudo aquilo que nós fizemos, irmão, de bom e de ruim, pecado, bendito seja o teu nome, e também de bom, bendito seja o Senhor. Mas quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós, bendito Deus, aceitamos a Jesus e servimos Ele, irmãos, de todo o nosso coração, bendito Deus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, irmãos, bendito seja o Senhor, aleluia, irmãos, tudo aquilo que está escrito naquele outro livro é apagado, bendito seja o nome do Senhor, porque você aceitou o Evangelho, aceitou, bendito Deus, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É assim que diz a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a hora de já nos achegarmos a Deus, irmãos, porque a brevidade do tempo exige ação imediata, irmãos. O fato de que o tempo é curto exige, irmãos, que façamos algo a respeito. Por isso, as Escrituras dizem assim, segundo aos Coríntios, capítulo 6, irmãos: Ouvi-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Essa é mais uma carta de Paulo escrita para os irmãos de Corinto, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, onde ele falava acerca da salvação.
Hoje as coisas, irmãos, que você deveria fazer, faça agora, irmãos. Bendito seja o Senhor. O dinheiro que você deveria doar, que você deveria fazer alguma coisa, faça agora. Doe agora, bendito seja o Senhor. Hoje, as pessoas, irmãos, a quem você deveria testemunhar, testemunhe elas agora, bendito seja o Senhor. Hoje, irmão, toda vez em que o relógio marca, bendito Deus, os segundos e os minutos, ele parece dizer para nós, é agora o tempo, bendito seja o nome do Criador, bendito seja o Senhor, irmãos. E aqui diz assim, irmãos, na palavra do Senhor, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, irmãos, bendito seja o nome do Criador, irmãos, aleluia. Então, irmãos, fica para nós esta palavra, este alerta nesta noite e um apelo, irmãos, para que, bendito Deus, aqueles, irmãos, cristãos que estão distraídos, o tempo está passando, irmãos, precisamos, irmãos, bendito Deus, é necessário que nós voltemos ao primeiro amor, irmãos, bendito seja o Senhor, nós voltemos, meus irmãos, quando nós, bendito Deus, lá no início, quando nós aceitamos o Senhor Jesus e sentimos a sua glória, a sua presença na nossa vida, é necessário, irmãos, fazer isso, bendito seja o teu nome, nesta noite, por esta palavra, para que, bendito seja o nome do Senhor, nós possamos estar perto do Senhor, porque o tempo é chegado, irmãos, bendito seja o Senhor, para os que vivem apenas para o mundo, aqueles que ainda não conheceram o Evangelho, para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e fiel Salvador, hoje é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 6, acabamos de ler, irmãos, bendito seja o Senhor, e para aqueles que têm medo da morte, irmãos, aqueles que muitas das vezes servem a Deus, mas têm medo, irmãos, da morte, teme a morte por alguma razão, bendito seja o Senhor, Jesus, irmãos, venceu a morte, em Cristo temos a vida eterna, bendito seja o Senhor, no capítulo 1 João, capítulo 5, no 1 João capítulo 5, versículo 12, diz assim, quem tem o Filho tem a vida, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Criador, irmãos, esta é a palavra para nós nesta noite, que nós possamos dar ouvido à palavra do Senhor, irmãos, que nós possamos, bendito Deus, nos atentar, irmãos, que o tempo é chegado, irmãos, o tempo que o Senhor para vir nos buscar está chegando, bendito seja o nome, e nós temos, bendito Deus, que nos atentar, irmãos, para tudo isso que nós ouvimos nesta noite, para que nós possamos estar pertinho do Senhor, para que o Senhor, quando vier nos buscar, irmãos, nós estamos, bendito Deus, com a nossa lâmpada acesa, bendito seja o nome do Criador, e Ele possa, bendito Deus, passar em nuvem de glória, e nós seremos atraídos por Ele, irmãos, bendito seja o Senhor, irmãos, no dia que o Senhor vier nos buscar, não será, irmãos, bendito Deus, como nós imaginamos, alguém pode, por certo, pode imaginar, como será isso? O Senhor virá em nuvens de glória, irmãos, e Ele passará em nuvens de glória, e aquele, irmãos, que serviu o Senhor, aquele, irmãos, que serviu a Jesus, bendito seja o teu nome, ele será atraído como imã, irmãos, bendito seja o nome do Criador. Mas aquele que não serviu a Deus, irmãos, aquele que não deu, bendito Deus, crédito à palavra, não deu crédito ao Evangelho, ele não será atraído, irmão, ele ficará, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, recebamos ela como vinda de Deus, e Deus seja sempre louvado. Amém, glória a Deus.